Vanessa começa a construir uma proposta, né, que a gente vem atuando, né, em conjunto para aproximar a universidade do serviço e para que a gente, né, busque, sim, uma melhora na condição do Estado Nacional. Então, esse é um ponto de partida, né, gente? A gente está é um dos focos, mas não é o único. Então, também a gente conta com vocês para que a gente consiga fazer essas análises e consiga, da melhor maneira possível, né, buscando as parcerias necessárias e as pessoas que realmente vêm trabalhar junto conosco para atender essas nossas necessidades. Então, nasce o observatório, né? Nós ficamos muito felizes com isso. Eu acho que nós somos o primeiro estado que apresenta um observatório de avaliação alimentar nutricional. E não somente por ser os primeiros, mas por ser uma proposta, né, de parceria que eu tenho certeza que vai ser muito prolífico. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não sei se a Alice e a Deise querem dar uma palavrinha, e aí a gente passa para a Vanessa para fazer oficialmente, né, a entrega desse produto que a gente com certeza vai trabalhar muito junto. Só desejar um bom encontro, uma boa reunião aí para nós à tarde, né, dar as boas-vindas aí para os municípios, né, para as nossas referências da PAN, da Atenção Básica e demais colegas profissionais de saúde que estão conosco, nessa agenda tão importante para o fortalecimento da vigilância no Estado. Então, a gente está muito contente, né, com essa nossa pauta aí da discussão de hoje e que a gente tenha uma boa tarde aí para várias discussões, né, e várias trocas de conhecimento. Posso começar, então? Então, boa tarde a todos e a todas. Um abraço especial, então, a Maísa, Alice, Deise, colegas de longa jornada que eu estou vendo aqui, a Ivete, o Charles, né, a Débora, a Daiane, a Ariane, pessoas que a gente encontra nessa caminhada e espero poder, né, ao longo de dessa proposta, conhecer mais as pessoas, porque assim todos nós crescemos juntos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Vanessa Ramos Kirsten, sou nutricionista e atuo junto com a professora Grace na Universidade Federal de Santa Maria, e aqui nós temos construído uma linha de pesquisa em políticas públicas de alimentação e nutrição com o foco na vigilância alimentar e nutricional. Então, além de dar as boas-vindas às coordenadorias, aos nutricionistas, mas também queria dar as boas-vindas a outros profissionais, né, que atuam na vigilância alimentar e nutricional, na atenção básica, e que tenho certeza que essa proposta desse observatório é para auxiliar a todos e todas, tá? E eu queria pedir, né, que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, podem fazer perguntas ao longo da apresentação. O objetivo do que nós estamos propondo é para auxiliar, né, os municípios, os profissionais, em especial, de acordo com a fala da Maísa, né, e quero também dizer que essa é uma proposta, né, em parceria com a PAN do Estado, né, então, com a Política de Alimentação e Nutrição, e também com outras universidades que iniciaram conosco, né, então, a Unipampa, a UPF e a Unijuí, mas que nós estamos abertos, né, para outras parcerias. Eu vi que tem residentes aqui, né, então, as residências também podem e devem ser parceiras desse observatório que não é nosso, é de todos, né, então é a construção de algo para todos. A Maísa falou, então, acho que importante é só deixar claro a origem que veio, né, porque muitas vezes os pesquisadores trabalham em linhas pequenas, em linhas próprias, né,
E aqui, esse observatório, ele partiu, então, desse edital do governo do estado, da FAPERGS, junto com o CNPq, de projetos, né, de pesquisa que focassem na pesquisa para o SUS. E nós inscrevemos esse projeto no eixo 3, que é de ações de educação para o SUS, no item, em especial no item 3.3, avaliação e inovação, modelos de aprendizagem voltado e plataformas digitais voltadas para profissionais de saúde, e avaliação e inovação na produção de material EAD para educação e saúde. Então, aqui o nosso foco são os profissionais de saúde, né? Lógico que atingindo os profissionais de saúde, a gente atinge os usuários do SUS, mas a nossa proposta é em promover capacitação para os profissionais. E claro que a nossa linha foi voltada para a vigilância alimentar e nutricional, e eu tenho aqui várias justificativas para dizer o porquê a capacitação voltada para a vigilância alimentar e nutricional. O primeiro ponto é que todos esses instrutivos, esses programas, essas estratégias que vêm sendo atualizadas e lançadas nos últimos anos, com foco, né, para os agravos nutricionais, para a promoção da alimentação adequada e saudável, eles tem como a primeira prerrogativa de ação a vigilância alimentar e nutricional. Né? Então, todos exigem ou orientam que seja realizada a vigilância alimentar e nutricional. Além disso, né, então aqui eu trouxe só alguns desses últimos 2 anos. Além disso, a gente pode avaliar a execução e a operacionalização da vigilância alimentar e nutricional sobre vários aspectos, mas o mais real e concreto que nós temos é quando a gente calcula a cobertura do registro, ou seja, quando nós vemos no sistema a quantidade de usuários que foram registrados em relação à população daquele município. E nós temos um dado super importante e bom, que essa cobertura ela vem crescendo, ela tem variação, é claro, de cada estado, e também para cada público. Mas também é importante reforçar que muitas vezes se faz vigilância alimentar e nutricional e não se registra, principalmente, o primeiro passo dessa informação. Ou nós temos o inverso, nós temos municípios que registram, mas não utilizam esses dados para o planejamento das ações. Então, a gente também quis entender, por meio das pesquisas, quais são as barreiras que fazem com que haja o processo da vigilância alimentar e nutricional incompleta, ou de maneira invertida, digamos assim, nesse processo. Nós temos alguns estudos, nós temos nos focado também em levantar quais são essas principais barreiras, né? E nós temos visto, e vocês com certeza sabem que isso é da prática, né? Qual é a barreira que os profissionais enfrentam? A gente sabe que a principal barreira é recursos humanos, então, muita demanda de serviço para um número pequeno de profissionais, ou até mesmo dentro dessa questão dos recursos humanos, ainda não reconhecimento da necessidade de se pesar, se medir, se avaliar consumo alimentar, né? Então, fazer sentido para aquele profissional fazer essa coleta de dados. Pessoas responsáveis em organizar a vigilância alimentar e nutricional, mas além disso, para que ela ocorra, a gente tem todo um processo, então a gente tem dificuldade de recursos materiais, né, desde recursos físicos, então desde espaços adequados para se fazer, não só coleta de peso e altura, mas o registro do consumo alimentar, de gerar, dependendo do local onde isso vai acontecer, talvez tenha necessidade de fazer xerox, né, das folhas dos marcadores de consumo alimentar. Os recursos materiais, então, não só balança, estadiômetro, mas também computadores, né? Além disso, ali ficou 2 vezes internet e sistemas, mas assim, uma boa qualidade de internet, se a gente não tem uma boa qualidade de internet, isso pode ser uma barreira, né, para o registro dessas informações.
Além disso, a falta de digitadores, isso sobrecarrega muitos profissionais, em que a gente precisa tirar eles, né, da atividade específica da sua atuação para fazer algo para digitar um dado. A gente também verificou na literatura barreiras quanto a diversos sistemas, às vezes os municípios têm seus sistemas específicos e que não têm uma boa comunicação com sistemas, né, federais. Alguns locais não fazem todo esse processo, tem toda essa parte inicial, mas tem dificuldade, por exemplo, na interpretação dos dados e o que fazer com esses dados, em gerar relatórios, né, em trabalhar esses dados com a equipe, né, com o setor de saúde e educação, de maneira intersetorial no município, e com esses dados, né, trazer ele para a questão do planejamento das ações, né? Então, tudo isso precisa acontecer num ano, ser avaliado para que no próximo ano seja planejado. Frente a isso, a gente também sabe que, devido às demandas, né, do próprio Ministério, às vezes lançam programas, estratégias em um determinado mês, e há necessidade, então, dessa reorganização. E em todos os estudos, né, uma frase, ela está sempre presente, que a capacitação é algo importante para os profissionais. Talvez os nutricionistas saibam da importância de executar a vigilância alimentar e nutricional, mas tenham dificuldades dessas todas que eu citei. Talvez eu tenha profissionais que conseguem executar, mas não conseguem entender a importância porque não têm conhecimento ou informação a respeito do que remete todas essas informações. Então, a gente puxou como algo que o objetivo desse observatório é proporcionar, em conjunto, ser um elo, né, entre a Secretaria Estadual de Saúde, entre as coordenadorias e as coordenadorias com os municípios, de que forma que nós podemos auxiliar, gerar ferramentas para que os profissionais possam executar na sua forma máxima a vigilância alimentar e nutricional, ou darmos ferramentas para que os municípios e os profissionais organizem melhor a sua vigilância alimentar e nutricional. E essa organização, a gente sabe que cada município tem uma realidade, cada município está num caminhar diferente, e nós todos temos entendimento disso. E a ideia é que a gente possa auxiliar todos de alguma forma, né, com as ferramentas que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Bom, então, nesse projeto que nós tivemos aprovação da FAPERGS e do Governo do Estado, o nosso objetivo principal é auxiliar, né, na realização de educação permanente sobre vigilância alimentar e nutricional aos profissionais de saúde por meio de modelos de aprendizagem. Então, aqui a nossa proposta é auxiliar por meio de 4 caminhos diferentes esta capacitação, justamente pelo entendimento que cada município, cada equipe está num caminhar diferente, e a gente entende que talvez essas 4 plataformas possam ajudar, né, em algum momento, essa caminhada para a organização da vigilância alimentar e nutricional. Então, aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar em observatórios, mas não saibam a origem desses nomes, né? Então, a nossa proposta foi a criação de um observatório em vigilância alimentar e nutricional, e ela tem foco aqui no Estado. Por que aqui no Estado? Porque o objetivo é ficar mais próximo dos municípios e das coordenadorias, né? Junto com as colegas da PAN. Então, essa plataforma, ela tem o objetivo de registrar e compartilhar as experiências, oportunizar a promoção de adquirir conhecimento, da gente talvez organizar todas as informações atuais em um único local sobre vigilância. E a gente sempre diz que o observatório, ele é uma construção coletiva, ele não vai ser só responsabilidade nossa, da universidade ou das gurias da política. Todos vocês têm uma missão de nos ajudar a alimentar esse observatório, né? Então, se receber alguma informação de curso, de evento, de alguma necessidade, nós estamos aqui, então, para fazer essa construção coletiva.
né? Além disso, da gente também ter uma observação sistemática de como está acontecendo a vigilância alimentar e nutricional nos municípios e nas coordenadorias, ou seja, uma observação contínua, por exemplo, de algo que é difícil para os municípios, que é fazer uma análise das suas coberturas de vigilância. Então, a gente se coloca à disposição para trazer esses dados, né, coordenadoria a coordenadoria, se algum município em especial também solicitar, a gente se coloca à disposição. E o objetivo também é que toda essa construção coletiva, essas informações, auxiliem na tomada de decisões, né, e tragam aquilo que a Maísa informou no início, né, que tem um fim, a organizar melhor a vigilância alimentar e nutricional, é para que a gente possa ter na ponta um usuário que receba, né, uma promoção da alimentação adequada e saudável mais efetiva, né, um acesso a tratamento dos agravos nutricionais também mais adequado. Então, é com esta finalidade que nós estamos aqui hoje. E eu sei que alguns que estão aqui já viram o lançamento, né? Então, para vocês se familiarizarem, então, com essa imagem, né? Então, a gente se preocupou muito em ter uma identidade visual, em ter uma identidade que retratasse o observatório, e ele tem o símbolo, se vocês olharem bem, que organiza as letras de vigilância alimentar e nutricional e o O de observatório, a compor um rosto, né, remetendo o ato de ver e de observar. E o rosto, ele também tem uma força de reforçar o caráter humanista da proposta, e o caráter humanista tem a ver com os profissionais de saúde, são eles que fazem, né, que dão essa sensibilidade da organização da vigilância alimentar e nutricional. Então, as nossas plataformas digitais, elas são essas, né, então, a gente tem um site, que é onde a gente quer auxiliar vocês na organização das informações, em solicitar, né, auxílios. A gente já tem, então, o canal do YouTube do Observatório, então lá a gente pensa que seja uma ferramenta para compartilhar os cursos, as capacitações, e que lá fique gravado. Então, se alguém não pôde no momento, a gente sabe que a utilização do Meet, ela é muito boa, mas cada um tem uma dificuldade, talvez naquele dia teve uma demanda do serviço e não pôde assistir. Então, a ideia é que o observatório guarde esses cursos e que as pessoas tenham acesso a isso no canal do YouTube. E o Instagram, algo mais rápido, né, no celular ali, de divulgação de informações. Então, a gente quer atingir os profissionais por essas 3 plataformas, tá? Ao final da apresentação, então, eu vou mostrar o site para vocês, tá? Então, só para vocês saberem, então, é bem fácil de digitar, então, é o fsm.br/ovan, e cai direto nesse site que, então, eu vou mostrar para vocês. Então, ele tem esse caráter aqui da universidade, esse logo azul, mas depois, ao clicar aqui no menu, vocês vão ver todas as informações que a gente quer ir alimentando, né, e construindo à medida do tempo. Aqui, né, o como que aparece no YouTube, a gente já tem, então, aqui, quando a gente fez o lançamento com a presença do Ministério da Saúde, né, com o senhor Pérez, que da Secretaria Estadual de Saúde também, o lançamento geral, e aqui hoje a gente está fazendo mais próximo a vocês, né, justamente porque a gente quer ouvi-las e ouvi-los ao final desse momento. Aqui o rostinho, a gente já chama, então, todos a pegarem o celular, quem tem Instagram, né, nos seguir aqui, né, o Ovan_Observatório, e aqui temos o canal de comunicação, de divulgação, né, importante também, porque ele atinge, né, rápido e de maneira ampliada. O segundo produto que a gente entende que tem a ver com a qualificação é a gente gerar informação e capacitação por meio de experiências já realizadas no nosso estado.
Porque, às vezes, quando a gente fala que os municípios precisam capacitação, parece que soa como se ninguém está fazendo nada, ou ninguém faz nada. E aqui a gente quer justamente mostrar o contrário, o quanto os nossos municípios, as nossas universidades, as nossas coordenadorias executam, realizam ações de vigilância alimentar e nutricional. Então, nós estamos, depois a Laura, que é a nossa bolsista, vai apresentar para vocês a nossa chamada de experiências, né, na organização da vigilância alimentar e nutricional, porque a gente quer, a cada ano, fazer um e-book, né, compartilhando essas experiências, com a autoria de todos que enviarem, para que juntos, né, a gente possa, talvez, vendo uma experiência, né, do município parecido conosco, a gente possa, não, mas eu também posso tentar organizar dessa forma, né? Então, reconhecer experiências, e aqui a gente também acha que as experiências todas são válidas, né? Então, eu fiz questão de tirar uma palavra que é experiências exitosas. Todas as experiências são válidas, mesmo aquelas que a gente organiza, tenta e não vai para frente por justamente uma daquelas barreiras. A gente reconhecer essas barreiras faz parte do processo também de aprendizagem, né, e de qualificação. Então, aqui também é um dos nossos objetivos em mostrar para vocês essa chamada de experiências, para também a gente ter, né, essa troca em algo que nós queremos fazer também anualmente, que é o Encontro Estadual de Vigilância Alimentar e Nutricional. Tá? E depois, ao final da apresentação, eu quero fazer alguns questionamentos, porque a gente entende que a construção desse encontro tem que ser com vocês. Como vocês acham melhor, mais efetivo, mais proveitoso? Então, a gente vai fazer alguns questionamentos a respeito do evento que nós estamos planejando no final do ano também. Tá? Aqui já quero dizer para vocês que talvez muitos de vocês sejam convidados a participar de escutas, né, de participar de reuniões, porque ao longo desse processo nós estamos fazendo levantamentos de dados para ajudar na qualificação. Então, nós tivemos aprovado nesse edital que nós temos que desenvolver um aplicativo para ajudar na organização da vigilância alimentar e nutricional. Né? Então, a gente já tem a tecnologia, a gente já sabe como que vai ser, a gente quer que seja um aplicativo que eu estou no meio do serviço, eu tenho alguma dúvida da vigilância, eu pego o celular e eu faço a pergunta, né, como eu faço isso, onde está isso, e o aplicativo nos dê a resposta, né, de algo que a gente precisa da vigilância alimentar e nutricional. Então, esse aplicativo, a gente tem uma ideia que vai estar pronto lá por março de 2023, né, e que, assim que a gente registre ele seja gratuito, né, e de acesso a todos os profissionais. Outra tecnologia que a gente está elaborando é a questão de uma escala, né, o Ministério da Saúde já tem conhecimento da construção dessa escala, que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu imagino assim que quando alguém chega no município, de repente um profissional novo, ou tem rotatividade de quem está organizando a atenção primária no município, possa ter uma escala para que eu possa avaliar onde que são as principais fragilidades de uma equipe, de uma estratégia de saúde, de uma unidade básica ou do município. Então, essa é uma escala que a gente está em processo de construção e validação também, para que seja mais uma ferramenta para que nós tenhamos para poder avaliar, né, o processo de trabalho e melhorar, então, a execução da vigilância alimentar e nutricional, tá? Antes de eu perguntar para vocês, né, o que a gente tem pensado junto com a Maísa, com a Alice e com a Deise, eu vou mostrar o site para vocês, então, tá? Deixa eu ver. Então, para todos, né, o fsm.br/ovan, ele é o site, então, que a gente traz
a apresentação do nosso observatório, né? Aqui, eventos, ó, tá o evento de hoje, então a gente divulga, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, né, o evento mais próximo, os links. Aqui a gente está buscando alunos, né, para nos auxiliar, então oportunidade para os alunos, alguns destaques, utilidades, né, mas o mais importante é vocês virem no início do site, né, aqui no menu, tá? Então, no menu a gente vai ter sobre o observatório, um pouco da história dele, a equipe e as instituições parceiras. Então, quero reforçar que o nosso objetivo é que essas instituições parceiras se multipliquem, né, aumentem, e nada impede que uma instituição parceira seja um município, um profissional, um programa de pós-graduação como residência. Aqui na biblioteca, então, a gente tem sites que podem ajudar vocês, genéricos, né, de Observatório de Obesidade, do Ministério da Saúde, Painel Brasileiro de Obesidade, outros projetos que têm esse objetivo de capacitação, como o EcoSUS, e assim por diante, tá? O próprio site da Vigilância Alimentar e Nutricional, mas creio que todos vocês conheçam esse. Aqui, a gente tem organizado materiais de apoio para a organização da Vigilância Alimentar e Nutricional, então, embora eles estejam no site do Ministério da Saúde, a gente sistematizou, por exemplo, quais são os materiais para a organização da VAN, né? Então, os protocolos, as orientações para a coleta e análise dos dados antropométricos, né? Esse é um documento que está sendo atualizado, provavelmente no final do ano, ele vai estar sendo lançado, manuais para aquisição de equipamentos antropométricos, orientações, né, para avaliação dos marcadores e assim por diante. A gente teve recentemente a publicação de vários atlas da situação da obesidade no Brasil, obesidade infantil, população adulta, população idosa, recentemente teve de gestantes, né? Então aqui a gente organiza isso. Um outro recente muito interessante é a matriz de ações de alimentação e nutrição, que ajuda também a organizar, né, as ações. Dos guias alimentares, e além dos guias, né, esses fascículos que são muito interessantes, que foram validados de protocolos de como usar o guia, né, com os usuários, nos grupos. Então, como fazer uma oficina para promover alimentação adequada e saudável com a população idosa, com gestantes, com crianças de 2 a 10 anos. Então, são fascículos que a Faculdade de Saúde Pública da USP, né, validou todos esses protocolos, e que a gente sabe que muitas vezes, né, o profissional da ponta não tem tempo de pensar numa oficina, de pensar, então ali está tudo pronto, o modelo, e a gente só tem que fazer o planejamento da execução, né, então o observatório traz essas informações também. Sobre a suplementação de micronutrientes, atenção nutricional para o público materno-infantil, enfrentamento do excesso de peso e demais doenças crônicas, promoção da alimentação adequada e saudável, né, então, envolvendo aqui ações intersetoriais também. Então, são muitos materiais, né, e aqui a gente tentou sistematizar por temas também para ajudar vocês. Quero dizer que vocês podem nos dar sugestão, quem sabe fazer um item sobre tal ponto que seja interessante, que vocês estejam precisando. Então, estamos extremamente abertos também a sugestões de como organizar o site. Aqui, legislações e portarias, né? Então, a nossa ideia é, a partir de 2022, legislações e portarias voltadas, né, às ações de alimentação e nutrição vão ser colocadas, então, aqui no site. A gente, então, tem uma coluna aqui de qualificação, né? Então, os eventos envolvendo a vigilância, a gente vai colocar aqui. Aqui a chamada pública de relatos de experiência, depois a Laura vai trazer bem especificado. Mas, por exemplo, cursos gratuitos disponíveis, aqui a gente já deixou o link, né, desses cursos, então, que já existem, e que podem ajudar, né, quem está necessitando sobre algum item específico, não só de vigilância, mas da organização da atenção nutricional de maneira geral.
A gente sabe que tem muitos webinários, transmissões, então a gente também tem o objetivo de ir atualizando e deixando o link no YouTube, né? Então, recentemente, ontem, né, a gente teve, por exemplo, do Enani, então a gente coloca aqui, né, a capinha e o link para que a gente também possa ter esses acessos, tá? Deixa eu ver, eventos aqui a gente vai ir alimentando, e aqui é o outro objetivo do nosso observatório, que é dar informações de dados da cobertura da vigilância alimentar e nutricional no Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui a gente tem um banco de dados desde 2008, de todos os municípios, né, que a gente pode, então, vocês podem ter essas ferramentas, a gente fez algumas análises, né, de toda a população do Rio Grande do Sul, e aqui esse dado está em mediana, né, cobertura percentual em mediana, porque a gente fez uma média de todos os municípios, tá? Não é total do Rio Grande do Sul, é por média. Então, a gente vê que houve um crescimento e com a pandemia teve uma diminuição. A gente vai alimentar esse dado já com 2021, porque os dados já estão, né, processados, e que a gente já ficou sabendo pelo Ministério da Saúde que a gente conseguiu voltar em 2021 com a questão da cobertura. Fizemos uma análise por faixa etária também, então mostra, né, que menores de 9 anos a gente tem coberturas maiores, chegando a 35%, e com adolescentes, né, e adultos e idosos, esses valores são bem menores, e com idosos menor ainda, né, então é o público que tem mais, a gente tem menos registro de informação, é o público idoso, e foi por aí que nós começamos, né, Maísa, investigando essa relação, né, da vigilância com os idosos. Além disso, a gente tem essa análise por coordenadoria, tá, gente? Então, aqui comparando as faixas etárias, né, a gente também fez uma análise desde 2014 em relação ao estado nutricional de idosos, de acordo com o tamanho dos municípios. Então, a gente vê que municípios com menos de 5 mil habitantes têm maior cobertura do que os que têm maior de 60 mil habitantes. Então, a gente vê que o registro, por uma questão meio óbvia, né, está vinculado com o tamanho do município, né, e com as dificuldades inerentes, né, quando se aumenta o número de usuários na sua organização. Temos sobre consumo alimentar também, e aqui eu queria deixar bem fortemente, assim, a mensagem, não está mais aparecendo, né, agora que eu vi, peraí, então. Não aparece, Vanessa, travou a tela. Peraí, então, aqui. Agora sim? Agora sim. Tá. Desculpa, gente, eu não vi que não tinha, que não estava aparecendo. Então, aqui a gente fez uma análise, né, da cobertura, aqui, como eu falei, né, de toda a população do Rio Grande do Sul, mostrando uma diminuição muito grande na pandemia, no início da pandemia, aqui das faixas etárias, então isso daqui é de todo o Rio Grande do Sul, e depois, né, adolescentes, adultos, idosos, por uma comparação por faixa etária, então qual é a faixa etária que a gente tem maior registro, é sempre 0 a 4 anos, e que à medida que vai, né, passando a idade, vai diminuindo o registro dos dados no SISVAN. Aqui é a comparação por tamanho de cidade, tá? Então, aqui em azulzinho, isso aqui é dos idosos que a gente fez específico, tá? Municípios menores com maior cobertura, né? E aqui com municípios maiores. A gente tem essa avaliação também de todas as faixas etárias, e aqui o consumo alimentar a gente também está avaliando, e aqui é a mensagem que eu quero dizer para vocês, né, tanto os municípios quanto as coordenadorias que desejarem uma apresentação individual dos seus dados, a gente se coloca à disposição para a interpretação desses dados também, tá? Então, eu acho que do site do observatório é isso.
E eu queria voltar para a apresentação para fazer, né, um questionamento aos colegas sobre... porque a gente fez uma reunião, né, e a gente já está pensando, né, numa agenda de capacitações, e a gente queria ver com vocês o que vocês acham, né, então a gente queria ouvir, a gente pensou em fazer pelos ciclos da vida, né, capacitação, e essa capacitação é pensando no profissional lá, que vai coletar os dados, pensar em quem vai fazer parte desses processos. Então, uma capacitação para coleta de dados, que para o nutricionista talvez seja algo super básico de pesar e medir, talvez o agente comunitário precise dessa capacitação, o enfermeiro ou técnico de enfermagem, o próprio médico. Então, a gente está pensando da coleta de dados do estado nutricional e do consumo alimentar de todas as fases da vida, mas não só a coleta. Então, a gente sabe que há uma necessidade também da avaliação e interpretação desses dados, dependendo do sistema que se utiliza, a gente não tem ali a classificação, né? Então, a gente sabe a dificuldade que é de fazer a classificação de crianças e adolescentes em virtude das curvas, então a gente também quer propor, né, uma capacitação sobre a interpretação das curvas, e a gente também tem uma proposta de capacitação extra sobre a utilização de um software gratuito da OMS para gerar essa classificação, em vez de a gente estar olhando, né, em curvas, ou para a gente também colocar na curva da criança e do adolescente a interpretação, tanto na caderneta, quanto no software, né? Então, a gente também pensou na importância da gente falar sobre os sistemas de registro das informações, com auxílio dos técnicos do Ministério da Saúde, e depois, né, geração de relatórios, uma capacitação sobre financiamento. As nossas dúvidas são, não sei se a Alice quer fazer essa informação, assim, né, mas as nossas dúvidas são em relação, se vocês acham que é mais interessante capacitações de menor tempo, e daí a gente tem que ter um dia coleta de dados, o outro dia análise e registro, ou vocês acham que é mais interessante uma capacitação de todo o processo numa só que daí ela demora mais tempo, 2 a 3 horas. Essa é uma dúvida que nós temos. A segunda dúvida que nós temos é sobre se vocês acham que essas capacitações, elas podem ser efetivas com transmissão via YouTube, né? Então, porque como a ideia é para todos os profissionais dos municípios, o Google Meet, ele tem um limite de pessoas dentro da sala, que é 100, 120 pessoas. Então, se a gente fizesse pelo Google Meet, que fica mais próximo, né, as pessoas podendo ficar dúvidas, a gente teria que fazer mais a mesma capacitação, sabe? Então, aquela de coleta de dados eu vou ter que repetir várias vezes. E a gente levantou a hipótese de talvez fazer uma transmissão pelo YouTube e ter uma moderação. As pessoas vão perguntando no chat e ao final a gente pode responder. Então, eu acho que presencial, né, é algo mais difícil da gente fazer em virtude dos 497 municípios e das atividades que nós temos, né, além do observatório, por exemplo, na universidade. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Então, quem puder ir colocando aí no chat a sua opinião, acho que é importante, assim, né, para a gente ter. E deixa eu ver o que mais. E daí sim, acho que uma pergunta importante sobre do presencial ou não é sobre o evento estadual que nós vamos ter no final do ano, né? Para a gente começar a pensar na organização, se vocês acham que um evento estadual, né, seria melhor presencial em Porto Alegre, por exemplo, ou em Santa Maria,
ou de maneira remota, né? Porque a gente sabe que presencial ele é mais interessante, né? Mas tem demandas de custos, mas que a gente também entende que, dependendo dos municípios, ele é mais... ele consegue fazer essa liberação, assim, né? E a gente pensou que o evento presencial ele possa ter um pouco de cunho científico, um pouco de roda de conversa, né, de trocas de experiência, e um cunho de capacitação. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa, eu acho que é isso. Me coloco à disposição, não sei, Alice, Maísa, Deise, para, né, o que vocês acharem melhor. A gente está observando ali no chat, né, várias colocações do pessoal, né, alguns com uma ansiedade muito grande de eventos presenciais, todos nós estamos, né, carentes da presença. Mas acho que a gente também tem que né, focar em algumas questões que são bastante importantes. Acho que a gente já fez os levantamentos, né, das necessidades, né? Então, e acho que a gente precisa atuar também, né, paulatinamente em temáticas que atinjam, né, todas as coordenadorias de uma certa maneira ao mesmo tempo, né, para a gente depois avançar. Então, assim, acho que também isso é importante a gente destacar, né, que então a nossa necessidade de avaliação, fazer corretamente a coleta de dados, né? Como é que a gente faz uma avaliação antropométrica, porque parece fácil, mas não é, né? Ela tem alguns detalhes que são bastante importantes, e também aquilo que a gente determina, sabe o que é importante se fazer dentro da atenção básica, né? Que eu acho que também isso é importante da gente relatar, né? A gente tem visto muitos, as mídias também atuando, e alguns ativos atuando, como que o IMC ainda não é o mais correto, né, de se fazer. Então, acho que a gente também tem que se empoderar disso e lutar para que pequenos detalhes não sejam derrubados também, para tentar que a saúde pública não ocorra, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, fazer avaliação, a gente teve uma experiência, né, Vanessa, é bom colocar, a gente fez uma experiência com a 13ª, que nos solicitou uma capacitação de antropometria para crianças e adolescentes, que foi super válido, né, foi muito interessante a proposta, foi online, tá? E que talvez a gente possa repetir, e aí nós temos que ver, porque também tem toda uma estrutura, como é que a gente atinge esses municípios, através das coordenadorias, através das regiões de saúde, né? Tem algumas estratégias que a gente vai ter que ver também, pelo número de pessoas, alguns, né, vai ser muito grande o número de pessoas, para outros vai ser menor. E a partir de que ciclo, né, a gente começaria, né? Então, também tem algumas coisas que a gente já levantou enquanto gestor, né, na questão de que nós temos em andamento projetos e indicadores que precisam ser atendidos, né? Então, acho que também isso a gente precisa, né, decidir o que a gente vai fazer. E a gente está bem aberto justamente para que vocês nos digam, né, que a gente construa junto um cronograma de atividade, né? Que eu acho que é isso que é importante, assim, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. Então, eu acho que fica muito aberto a isso. Eu sei que a gente não vai conseguir atender, né, todos os anseios ali, porque eu estou vendo assim, a capacitação online, a capacitação presencial, vai ser uma ou outra, mas que a gente vai, de uma maneira ou de outra, tentar buscar, né, o que é viável e o que é possível dentro das nossas condições, do nosso tempo, e que se chegue mais próximo do desejável. Então, estamos à disposição, né, para fazer essa construção.
Isso, eu consegui ver aqui pelo chat, né, que dos que colocaram, não vou dizer que a maioria do que está aqui, mas dos que escreveram no chat, né, sobre as capacitações, então concordam que pode ser online, e dos que escreveram, talvez, não sei se eu estou enganada, mas a maioria disse menores, né, eu tenho até aqui uma fala do Pablo, por possibilitar maior foco em um tema e facilitar a reconsulta, caso esteja disponível online. E do evento estadual, né, majoritariamente presencial, e eu achei interessante que alguém colocou assim, que possa ter uma transmissão, né, e isso hoje em dia é possível, a gente ter presencial e com transmissão, então isso também a gente consegue, né. A questão do YouTube, eu imagino que haja uma dificuldade na liberação em alguns computadores dos municípios, mas os celulares eu imagino que tenham a liberação, né, então, e talvez isso possa ser né, uma possibilidade de acesso a cada um, né, dos profissionais, assim, né. Estamos abertos, se quiserem fazer mais algum comentário, algum questionamento. Eu acho, talvez a Deise e a Alice possam responder. Tem uma pergunta aqui da Fabiola, né? Eu tenho uma dúvida sobre o CISBAN. Somente as nutris podem alimentar o sistema? Não, qualquer profissional de saúde pode, desde que é capacitado, né, na coleta das informações, pode registrar no sistema, né, estando com o seu CNES em dia, né, então pode não necessariamente ser só nutricionista. Isso aí. A maioria tem A- acesso ao ESUS, né, e pode fazer o registro ao ESUS ou no próprio CISBAN. Acho que isso também é uma das capacitações que a gente Com quer, certeza. né, está se propondo. A Lucimara fala da questão da interpretação dos dados, né? Eu acho que isso também é algo importantíssimo da gente trabalhar, né? Talvez para alguns profissionais mais fácil, mas para outros nem tanto. Sim. E também a gente já tem conversado, né, com Vanessa e com o grupo do Alvan, a possibilidade de se ter um instrumento, né, que de fácil acesso, que possa interpretar os dados mais rapidamente, né, principalmente assim, o agente comunitário de saúde está ali, né, ele faz a avaliação do dado e não tem o resultado, né, aí tem que levar para a unidade básica, para alguém digitar, para depois interpretar, e isso requer, né, um tempo e nem sempre é tão efetivo. Então, como a gente pode desenvolver, que eu acho que esse é um dos nossos nós críticos importantes que a gente precisa conversar. Já passamos para o Ministério, né, várias vezes, e talvez o antro, né, que vem a implantação do antro, mas também em inglês, e isso dificulta algumas pessoas A a nossa acessar. ideia, né, pessoal, é a gente ter, então, uma capacitação da coleta dos dados, as especificidades para cada fase da vida, então, bebê, criança, adolescente, adulto, gestante e idoso. Então, uma capacitação para coleta de dados, peso e altura, criança e adolescente, uma capacitação de coleta de dados, adulto, idoso, e podemos até colocar gestante. Então, como a maioria colocou ali curto, mas a gente pode ainda mandar um Google Forms para perguntar se acham melhor mesmo curto. A gente, daí, na sequência, é a interpretação desses dados, né? Então, como se interpreta, porque cada fase da vida necessita uma interpretação diferente. Tem também a capacitação dos marcadores do consumo alimentar, né? A gente tem especificidades importantes, não adianta querer fazer coleta de marcadores do consumo alimentar com criança do primeiro ano do ensino fundamental, que não vai saber responder as perguntas. Então, a gente tem alguns detalhes importantes. E depois, né, fazer, a ideia é que a gente tenha
coleta e interpretação, depois uma capacitação de registro, trazer as especificidades de cada registro, quanto tempo demora para migrar, quem pode fazer esse registro, o que é preciso, o que diferencia ESUS e CISVAN, né? Depois, a geração de relatórios, como analisar esses relatórios. A gente também pensa numa capacitação do financiamento que vem para os municípios para a execução da política de alimentação e nutrição, para a execução da vigilância alimentar e nutricional. Então, quais seriam os melhores caminhos de financiamento, tá? Eu acho que a capacitação de registro é uma das que mais tem dúvida, né? E que, então, a gente, com certeza, pretende trazer, inclusive, suporte do Ministério da Saúde para isso. Essas são as nossas ideias primeiras, né, que nós conversamos em reunião prévia, mas estamos abertos para né, outras demandas que forem sendo lançadas, né, pelos municípios, pelos profissionais, pelas regionais. A gente sabe disso, né, da dificuldade de não ter a classificação direto no ESUS. Mas a gente está pensando, né, gente, em dar ferramentas para que os profissionais tenham essa classificação rápida, tá? Então, o aplicativo é uma dessas, e outros aplicativos que têm o próprio uso da caderneta, né, ajuda essa interpretação, porque a gente pode ali dar a orientação da cor das curvas, sem necessariamente precisar ter um quadrinho para saber classificar. Então, a nossa ideia é ajudar nas ferramentas possíveis para a classificação, para o registro, enfim. O Pablo está aqui colocando que tem materiais da atenção básica, que a atenção básica produz, que são úteis, né? Então, acho que todos eles também estão disponíveis no sistema, né? No observatório, mas também é importante a gente poder disponibilizar e trazer isso, né? Dá sentido, exato, porque a gente sabe assim, nada do que vai ser trabalhado é novo, né? Não é nada inventado, mas são coisas que já existem, mas que a gente precisa trazer, né, para compartilhar mais o conhecimento, porque às vezes as coisas estão fragmentadas, né? Então, também tem essa proposta, né? A Alessandra está perguntando ali do crescer saudável, né? Com certeza, Alessandra, mas essa é uma particularidade que a gente precisa entender, né? Por exemplo, quando a gente faz registro de marcador das crianças com 6 e 7 anos, às vezes elas não conseguem fazer a informação correta quando a gente faz na escola sem os pais, né? E talvez menores de 6 anos, os marcadores, eles são mais efetivo o resultado se a gente faz com a presença da mãe, né, que pode informar melhor sobre o consumo alimentar. Então, esse é né, uma limitação que a gente tem que entender para cada faixa etária, né? Então, é importante da gente saber. Certo? Deise, Alice, Maísa, querem, antes da gente falar sobre o relato de experiências, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu só achei ótima a tua ideia, Vanessa, de estar encaminhando um Google Forms, eu acho, para a gente poder, porque tiveram vários profissionais, que alguns mostraram mais interesse em a gente iniciar pelos ciclos menores, né, criança e adolescente, outros adultos, então eu acho que a gente consegue daí, né, fazendo esse levantamento, né, tomar uma decisão assim, para ficar, que vai ficar bem, eu acho que é que nem tu falaste, né, a proposta é fazer para todas as fases do ciclo, mas por onde iniciar, né? E quando também vi que alguns colocaram ali no chat que preferem momentos mais curtos, mas o que a gente tem que pensar é o início, meio e fim. Então, fazer toda essa capacitação, a coleta de dados, hoje a gente sente assim, uma carência bastante grande dos municípios, não é exclusivo do profissional nutricionista, a gente precisa mobilizar a equipe da atenção básica, médicos, enfermeiros, nutricionistas, enfim, toda a equipe que faz triagem, sobre como fazer a aferição das medidas antropométricas, porque esses dados, no momento que eles entram na base nacional, eles fazem parte depois do diagnóstico do município. Muitas vezes a gente tem visto
quando o profissional nutricionista vai fazer a análise dos resultados, né, interpretar os relatórios, eles muitas vezes não identificam aquele usuário que está com aqueles dados. Então, assim, a importância nossa aqui justamente é qualificar os profissionais para que as medidas antropométricas, né, e a aferição dos dados sejam fidedignos, que é o que a gente, né, sempre coloca que o Sisvan, ele realmente ele traz, né, esses dados aí no município. Então, eu acho que seria um pouco isso, assim, de a gente também pensar, né, construir junto os módulos, né, se vamos fazer um só, se vamos fazer vários. A gente sabe que os municípios, muitas vezes, eles não têm muito tempo, né? Então, assim, de quanto tempo seria esses nossos encontros? De 2 horas, 3 horas? Então, eu acho que isso aí também, quando tu fores fazer, né, essa tua proposta de fazer um Google Form, eu acho que seria interessante a gente também colocar isso para pegar essa informação dos municípios, como sugestão. Ótimo, Alice. Mais alguém? Tá bem, então, a Laura Oliveira, a gente vai respondendo o pessoal no chat, então, só para a gente não se delongar muito, então agora, a Laura Oliveira, nossa aluna do último ano do curso de nutrição da Federal de Santa Maria, e ela vai apresentar, então, para vocês a chamada das experiências, né, em vigilância alimentar e nutricional. Quero reforçar que essa é uma chamada que todos podem participar, equipe, nutricionista, profissionais não da nutrição, residentes, ações integradas com a universidade, ações integradas com as coordenadorias, ações integradas com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, é para a gente juntar o máximo de experiências para a gente poder aprender um com o outro. Então, a gente está fazendo essa chamada pública, a Laura vai apresentar, e só quero dizer que, embora a data limite esteja 4 de junho, né, provavelmente a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais de tempo para que os municípios possam se organizar. E deixar bem claro que nós nos colocamos à disposição, tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram, de ajudar os municípios a preencher os formulários, caso tenham dúvidas, tenham dificuldades, tá? Então, nós temos uma equipe para auxiliá-los na redação dessas experiências. Então, aqui fica o convite fortemente de incentivá-los, né, a participarem. As chamadas, né, selecionadas vão ter benefícios, digamos assim, prêmios, né, que depois a Laura vai comentar com vocês, tá? Vou ficar aqui no chat, se quiserem ir fazendo algumas perguntas. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou Laura, eu sou bolsista do projeto. Eu vou apresentar um pouco para vocês mais, então, da chamada pública de relatos de experiência em vigilância alimentar e nutricional dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, inicialmente, a Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e as instituições parceiras, elas convidam todos os profissionais de saúde, as referências técnicas, os gestores de vigilância alimentar e nutricional a enviar seus relatos de experiência, os quais têm o objetivo de identificar, selecionar, sistematizar, analisar e divulgar relatos de experiência que envolvam a organização e a operacionalização da van de profissionais da atenção primária em saúde dos municípios do Rio Grande do Sul. E ainda, identificar relatos de experiência que promovam, que valorizem e fortaleçam o trabalho multi-interprofissional e intersetorial de monitoramento da situação alimentar por profissionais da APS. Então, para acessar a chamada pública, é necessário entrar no site do Observatório, que aqui em cima está o link. Aqui também tem o QR Code, se alguém quiser usar. Então, ao entrar no site, essa é a página inicial. Então, para acessar, vem aqui em menu. Depois, ao apertar, vai aparecer essas opções. E a chamada pública, ela está embaixo de qualificação. Após apertar, vai ser direcionado a essa página, que vai conter mais informações da chamada pública dos relatos de experiência,
também tem o edital, tem um guia norteador de como fazer a inscrição e também tem o link para realizar a inscrição. Ao apertar nesse link, vai ser direcionado a essa página, que em primeira parte vão ter perguntas mais pessoais, como o nome, e-mail, o local de trabalho, se é na Secretaria Municipal de Saúde, Educação, entre outras questões. Já a segunda parte, ela refere mais à ação que o profissional escolheu em relatar aqui. Então, vão ter várias perguntas específicas sobre essa. Então, também tem o edital, que vai ter todas as informações necessárias, e também tem o anexo, que é o termo de autorização de uso de imagem, que tem, no formulário, tem uma questão que, se o profissional quiser enviar fotos sobre a experiência, ele pode, mas é necessário enviar também o termo de autorização de imagem. Então, a quesito de atenção, cada participante ele poderá realizar a submissão de 2 relatos de experiência por município ou por coordenadoria regional de saúde. O relato ele terá como eixo norteador experiências da execução de ações vinculadas à vigilância alimentar e nutricional e que seja em consonância com o ciclo de gestão e produção do cuidado. Serão ainda selecionadas 35 experiências mais bem avaliadas dos municípios e até 5 experiências mais bem avaliadas do Estado e universidades. Então, aquisito, os critérios de avaliação serão a replicabilidade, a originalidade, inovação, parcerias e articulação, modelo de atenção e o caráter de educação permanente. Os responsáveis pelas experiências classificadas, eles receberão, então, um certificado de reconhecimento referente à experiência selecionada, e eles serão convidados a compartilhar o conhecimento em eventos e fóruns do setor, e ainda a autoria de um capítulo em um e-book para publicação nessa experiência. Então, o cronograma, o lançamento digital, ele ocorreu em 4 de maio de 2022. Então, o período de submissão desses relatos, ele vai de 4 de maio a 4 de junho, que possivelmente ainda vai ser um pouco maior esse período. O período de seleção dos relatos, então, de 6 de junho a 6 de julho. A divulgação dos relatos de experiências selecionados em 4 de agosto. E a apresentação desses relatos, ela ocorrerá no primeiro encontro estadual de vigilância alimentar e nutricional do Rio Grande do Sul. Então, é muito importante que todos os profissionais, eles façam esse relato de experiência para qualificar e operacionalizar cada vez mais a VAN. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Laura. E deixar, assim, bem claro, né, gente, que é de qualquer parte do ciclo da organização da vigilância alimentar e nutricional. Então, pode ser de um planejamento que o município está fazendo, intersetorial, ou de uma capacitação que o município faça com seus profissionais, da união de vários programas, ou de como funciona um programa, como funciona o Crescer Saudável naquele município, das reuniões, da geração de relatórios, de planejamento, então, das próprias ações de educação alimentar, porque tudo faz parte da vigilância alimentar e nutricional. Quando a Laura mostra que aquele ciclo que está no marco de referência de vigilância alimentar e nutricional, a ação do profissional, seja numa consulta de nutrição, seja num grupo de saúde, seja uma horta comunitária, ela é vinculada a uma questão de um problema nutricional na região, provavelmente, da segurança alimentar, enfim. Então, tudo isso pode ser relato de experiência, tá, gente? Todas essas, esses componentes do ciclo. Então, desde a coleta de dados, digitação, relatórios, capacitações, reuniões e planejamentos, tá? Então, fica aqui o convite. Já temos algumas experiências inscritas, estamos muito ansiosos por mais experiências, que fica também, reforço o convite para as coordenadorias
Então, exemplos de ações de gestão, de como que a coordenadoria se organiza, né, é muito importante, a gente quase não tem, né, na literatura sobre a parte da gestão, né, então fica o convite, e para os programas de pós-graduação também, né, as alunas e os alunos da residência, que fazem muito, a gente sabe que colaboram muito, né, com as coordenadorias e com a própria Secretaria de Saúde, estão todos convidados a fazerem parte dessa chamada pública de relatos de experiência. A gente tem certeza do trabalho executado, né? A gente sabe do quanto as coordenadorias e os municípios vêm desenvolvendo atividades. O que a gente precisa realmente é publicizar, né? E talvez isso seja um dos grandes problemas que a gente aponta da falta de reconhecimento da importância da vigilância alimentar institucional, né? Então, também esse é um foco onde a gente está tentando atingir, né? Para que como dar significado para os gestores da importância da alimentação, da vigilância alimentar nutricional. Então, acho que isso é também importante, né? Da gente escrever, parar, né, e escrever. Eu tenho certeza que tem muita gente com relato. A gente agora tem trabalhado com a descrição de indicadores, né? De cofinanciamento, de como é que isso vai ocorrer, como é que a gente vem trabalhando. Então, acho que tem muitas coisas, muitos avanços que a gente vem desenvolvendo na área de alimentação e nutrição e que precisa ser publicizado, né? Então, a gente conta com vocês para isso, para que a gente realmente possa colocar né, na vitrine o que a área de alimentação e nutrição vem desenvolvendo. Uhum. E eu acho que, não sei se acho que a gente pode dar alguns encaminhamentos, né, gurias? Então, acho que o primeiro encaminhamento que surgiu, então, a gente vai enviar um formulário pelo Google Forms, e a gente solicita, então, né, vai ser disparado, então, via secretaria, e que as coordenadorias, então, disparem e cheguem aos municípios. Para o preenchimento, então, a gente vai fazer levantamentos sobre, né, qual o ciclo primeiro, se são a duração das capacitações, se preferem via Google Meet ou se ela pode ser transmitida via YouTube. E depois sobre o evento, né, eu já falei presencial, né, o evento estadual presencial, online ou presencial com transmissão, e se é melhor Santa Maria ou Porto Alegre, né, eu acho que também a gente pode fazer esse levantamento do melhor lugar, até porque a gente precisa fazer orçamento, né, para a execução desse evento. Esqueci de alguma coisa nesse encaminhamento, Alice e gurias? Acho que está bem. E solicitar, né, ampla divulgação e incentivo do relato de experiências, né, e além disso, gente, assim, da participação nas pesquisas, assim, né, esse observatório, ele é resultado de pesquisas que nós fizemos, e aqui deixamos o nosso agradecimento. No site do observatório tem ali esquemas com o resultado das pesquisas, né, ele não direciona nenhum município, então são resultados genéricos de diagnóstico, né, e um desses resultados gera, né, todo esse feedback que a gente está, então, proporcionando aos profissionais, aos municípios e às coordenadorias, né? Então, a importância de se incentivar a participar sempre, né, dessas pesquisas, tá? Bem como da análise dos resultados, né, Vanessa? Acho que tem dados de pesquisas que são importantes, que vão reverberar em ações nos próprios municípios, nas coordenadorias, né, como vocês fizeram a questão da análise dos idosos, e como a gente vem trabalhando também com outros grupos de pesquisa na análise também né, da avaliação nutricional, e principalmente o que tem nos apontado muito é quando a gente verifica o percentual de pessoas avaliadas e o percentual da população, né, residente, né? Então, o quanto ainda é muito
o número de avaliações. Então, acho que são dados que a gente precisa se empoderar para poder também repercutir isso no nosso discurso junto aos gestores. Isso aí. Pessoal, eu vou postar essa nossa reunião no YouTube, então quem não puder, né, ter assistido, ela vai estar lá, né, então eu acho que quando a gente lançar o Google Forms, a gente já lança com o link também para quem quiser, né, reassistir, enfim, ou compartilhar com os colegas, daí a gente tem o link. O pessoal já está colocando ali que o evento presencial em Porto Alegre é Santa Maria. Acho que sim. Acho que também isso a gente tem que analisar, né, como é que estará a questão da disponibilidade, da presença também, né, carros e diárias também, tudo isso a gente precisa fazer essas análises. A gente também pode fazer um em Santa Maria e um em Porto Alegre, pronto. E um Palmeira das Missões aqui no norte. Palmeira. Ó, porque Sim, a vamos colocar Vanessa isso no é formulário Universidade também. Federal Santa Maria, mas fica em Palmeiras das Missões, né? Para o pessoal se localizar ali. Uhum. Então, tá, eu acho que fica esse encaminhamento, né? Agradecemos, então, né, a participação de todos, acho que uma ótima participação, e agora a gente espera que né, disparar todas essas informações seja muito legal, assim, e que amplie, né, e que todos nós construímos, né, que a gente construa, então, esse observatório. Fica aqui o convite, né, que ele é de todos, e quanto mais houver, né, colaboração, participação, críticas, sugestões, eu tenho certeza que ele vai ter uma amplitude que a gente espera. Muito obrigada, Maísa, Deise e Alice pelo espaço, né, e a gente fica à disposição de todos. Nós é que agradecemos, né, Vanessa, o empenho, a colaboração e estar conosco nessa proposta e abraçar conosco, né, essas lutas que foi de conversas bem informais, né, e a partir também de trabalhos de mestrandos que surgiram na universidade. Então, acho que a gente aproveita essas oportunidades todas, né? E acho também mostrar que com toda essa pandemia, né, com todo esse desgaste que a gente teve, a gente conseguiu avançar e está propondo algo que realmente vem agregar na área, né, dentro da nossa proposta na gestão de alimentação e nutrição no Estado. Os dados são alarmantes, né, na questão da obesidade, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir avançar para a busca de uma melhor qualidade de vida para a população gaúcha a partir da alimentação e nutrição. Então, só tenho a agradecer a todos vocês, vários municípios participantes, várias coordenadorias participando junto conosco, e eu tenho certeza que a gente vai alavancar, né, com essa proposta e que a gente vai disponibilizar, né, e visibilizar o trabalho feito em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Né? Obrigado, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada.